Olá pessoal, meu nome é Jonathan, professor de Geografia aqui do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre uma coisa um pouquinho diferente, uma coisa que a gente acha que deve refletir nesse momento político que o nosso país vive e que talvez todos nós deveríamos refletir ao longo da nossa vida, e pelo menos em época de eleições, né? Então eu quero falar um pouco sobre o que é o presidencialismo, o parlamentarismo e o que é a monarquia. A forma de funcionamento que cada país pode escolher aí diz muito sobre como as coisas funcionam dentro desses países, né? O presidencialismo, que é o regime que a gente vive, as pessoas são eleitas diretamente por todas as pessoas que vão votar. Então, os candidatos são eleitos diretamente pela população. Tá? Então, e esses candidatos podem defender bandeiras, podem defender públicos, mas em geral, né, acabam se tornando pessoas que tentam defender várias dessas bandeiras de alguma forma para tentar ali conseguir a maior quantidade de votos, né? No parlamentarismo, a gente tem o quê? A gente tem a eleição, as bandeiras acabam sendo eleitas por pessoas, né, representadas, no caso do Brasil seriam os deputados, né? A gente vai lá, elege um deputado de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa ideologia, com a nossa maneira de pensar nas coisas. E daí, quando eleito parlamentar, esse parlamentar vai defender essas bandeiras que você defende também. E quando a gente tem um regime parlamentarista, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido, a gente tem uma monarquia lá, mas a gente sabe que quem manda no país para valer é o primeiro-ministro. Tá? Então a gente não tem, no Ocidente, pelo menos que eu me recordo, uma monarquia onde que o monarca realmente institui as coisas, não em 2020. Tá? Então isso ficou no passado aqui para a região ocidental. Então o parlamentarismo, para mim, é a forma mais eficiente de funcionamento de um governo que pode ter. Por quê? Porque as pessoas estarão representadas pelos parlamentares e esses parlamentares elegem a pessoa que tem maior condição de governar o país. Tá? Então, a pessoa que chega no poder e é o primeiro-ministro dentro desse país, ela foi indiretamente eleita pelo povo. Por quê? No regime parlamentarista pressupõe-se que as pessoas talvez não estão preparadas para estudar de fato os candidatos e ver quem realmente tem condição política de governar. Governar envolve fazer discussões e questões políticas. É da natureza política negociações, é da natureza política fazer acordos, né? Então, eu vou ceder aqui desse lado, você me ajuda naquele. Isso faz parte do governo executivo. As pessoas têm que saber dialogar dentro de qualquer esfera de poder, mas no caso do executivo, principalmente quando se trata de um executivo federal, de um executivo estadual, as pessoas precisam de apoio. Tá? Então, do legislativo. Então, de qualquer forma, o legislativo acaba sendo bem importante. Mesmo na questão presidencialista, como é o caso do nosso país, a nossa república delega alguns poderes aos governantes municipais e estaduais, né? Poderes bem importantes, como essa questão do direito de vir das pessoas, que atualmente está muito delegado à esfera municipal e estadual. Por que isso está delegado na esfera municipal e estadual? Porque eles são responsáveis por grande parte das escolas e grande parte dos hospitais, por exemplo. Tá? Então, no presidencialismo brasileiro, eu vejo um grande problema que a gente pode ter uma Câmara de forte oposição ao presidente. Ou no início do governo, já, o que seria péssimo, né, para qualquer governante, né, ou ao longo do governo se tornar insustentável. No parlamentarismo, eu penso que como a origem do chefe de Estado, lá, o primeiro-ministro, o próprio parlamento, já tem uma série de negociações, onde que a bandeira ambientalista, a bandeira armamentista, todas as bandeiras, a cristã, a islâmica, elas acabam sendo defendidas ali dentro por grupos, né, e esses grupos acabam conseguindo fazer os seus anseios chegar na imagem do primeiro-ministro. Tá? Na monarquia, né, aquelas monarquias antigas, monarquias como a gente encontra ainda no Oriente, como a gente encontra, sei lá, na Indonésia. Na Indonésia a gente está vendo aí um país que quase não tem caso de coronavírus, tudo muito estranho lá na Indonésia, um país com 260 milhões de pessoas. Então, cara, lá você tem um rei, né, e ele toma praticamente todas as decisões sozinhos, né? Então, monarquia é uma coisa horrível. É uma monarquia onde que de fato o monarca manda, né? Isso ficou lá no passado, isso ficou lá para até 1800 e pouco, onde que começaram a surgir várias repúblicas. Inclusive tem uma frase do Simão Bolívar que acaba sendo muito verdadeira. Tem gente que não vai gostar, né?
mas como eu assisti a série aí que envolve o Simão Bolívar, né, que foi um cara que lutou pela independência de vários países da América do Sul, dos espanhóis, né, ele lutou pela independência e acabou se tornando autoritário. Então ele acabou se tornando autoritário e naquele momento ele dizia: olha, o povo não está preparado para a democracia. Né? E às vezes parece que a população em 2020 ainda não está preparada para a democracia. Tá? Então ele não queria ser um ditador. Na verdade, acho que pela vaidade que ele tinha, ele gostava bastante de deter bastante poder. Mas realmente, infelizmente, a gente vê que na nossa sociedade hoje, né, a população às vezes acaba elegendo pessoas extremamente radicais, né, e depois acabam se decepcionando. Por quê? Porque as pessoas acabam esperando um herói que salva as pessoas. Hoje mesmo no meu Instagram eu escrevi um textinho ali, né, falando: olha, se você se desencantou com o Lula e agora você está desencantado com o Bolsonaro, você praticamente não seguiu nenhum viés ideológico para fazer isso. Porque você está em busca de um salvador e não vai existir alguém salvador. Por quê? Porque a democracia exige que praticamente todos os grupos de alguma forma estejam representados. Quando um grupo tenta impor a força, né, somente um lado da história, né, esses governos não costumam ir para sempre, ir para frente. Né? Seja um governo de esquerda, seja um governo de direita. Tá? Então, numa democracia como a do Brasil, né, é claro que a minha sugestão vai morrer aqui entre as pessoas que eu consigo dialogar e conversar e discutir, mas o parlamentarismo talvez seria um caminho interessante para um país como o nosso, que é tão imaturo, né, para funcionar democraticamente falando. Eu não estou dizendo que o parlamentarismo é autoritário, muito pelo contrário. Né? Dentro do parlamento, as decisões, ao meu ver, ao meu entender, né, sempre que a gente observa uma opinião, né, seja a minha aqui no canal, seja na minha página pessoal, né, a gente está vendo a opinião de uma pessoa. Você pode concordar, você pode discordar plenamente, sem problema nenhum. Tá? Então eu só queria fazer uma pequena discussão sobre democracia, né? Então a democracia, ela depende do povo conseguir fazer a sua palavra chegar no poder, e nem sempre esse voto direto no presidente, ele acaba sendo o mais eficiente para a manutenção dos governos. Tá? Uma coisa interessante, só para finalizar, é que nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente não é eleito diretamente pelo povo. O povo elege os deputados, os deputados, no caso, representados por delegados, e esses delegados vão indicar os candidatos que daí vão ser eleitos presidente. Ou seja, você tem que ganhar nos estados pela quantidade de delegados. Não adianta, não tem voto direto nos presidentes. Tá? Então você tem que ganhar um grupo de delegados dentro de cada estado. Então é uma forma diferente de eleger um presidente que também, né, considerando a democracia que existe nos Estados Unidos, também, penso eu, seja bem eficiente para fins democráticos. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, valeu, até a próxima!